Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Como havia afirmado na tarde de ontem, venho à tribuna para responder, se necessário for, item por item, das arguições feitas pelo deputado Tadeu Venere há 2 dias atrás, quando anunciava ao Paraná de que nesses 7 meses de governo, o governo promoveu a aquisição de produtos na ordem de 58 milhões de reais, sem o devido processo licitatório, usando-se do artifício da dispensa de licitação. Digo ao deputado Tadeu Venere que, doutrinariamente, podemos classificar esses atos de governo do Estado em 2 figuras distintas: a dispensa da licitação e a inexigibilidade de licitação. Dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a administração e o particular, nos casos estabelecidos no artigo 24 da Lei 866. Já a inexigibilidade de licitação ocorre quando há inviabilidade de competição. Melhor dizendo, é impossível promover-se a competição, pois uma empresa presta serviços únicos. Alguns casos que eu já me reportei aqui e que já foi fruto de uma ampla discussão nessa casa, como é o caso do aluguel das aeronaves, da contratação temporária e emergencial, da reprografia, dos casos do pessoal do IML, e que já foram fruto de discussão nesta casa e temas já abordados ao longo desse período. Eu entendo, senhores deputados, com a devida vênia, o devido respeito ao deputado Tadeu Venere, que Vossa Excelência, mais uma vez, usa de má fé em relação ao que traz a esta casa como uma espécie de denúncia. Algo que eu já disse por inúmeras vezes e reafirmo mais uma vez dessa tribuna. Vossa Excelência teve a oportunidade de assim proceder e agir durante 8 anos e, infelizmente, não procedeu da forma como age nesse momento. Eu tenho aqui, senhores deputados, item por item, as respostas do que foram levantados pelo deputado Tadeu Venere. Já distribuí o material para a imprensa do Estado. E é lógico que se eu fosse fazer a leitura e as explicações de tudo que eu tenho aqui, eu precisaria, no mínimo, de 2 horas de exposição. Portanto, eu vou me limitar a algumas questões. E, aliás, diga-se de passagem, se o deputado Tadeu Venere entender que precisa de informação detalhada sobre qualquer item daqueles levantados, podem me questionar que eu tenho a resposta. Mas, para deixar claro que o nosso governo não tem nada a esconder, que o nosso governo procede com a maior transparência possível, acima de tudo respeitando a legislação e os ditames da lei. Tudo o que ocorreu até o presente momento foi dentro da legalidade.
não há nada que possa permitir qualquer possibilidade de ser suscitada dúvida em relação aos processos licitatórios. Vejamos, senhores deputados, um dos pontos arguidos pelo deputado Tadeu Venere é a questão de processo licitatório ou de dispensa de processo licitatório em relação aos serviços prestados quando daquela calamidade que ocorreu no litoral paranaense, mais precisamente em Morretes e Londrina. Eu pergunto ao deputado Tadeu Venere, ou o governo agia rapidamente para proteger as pessoas, as famílias que lá estavam, ou era preferível fazer com que o sacrifício das pessoas acontecesse sem a proteção do Estado? Essa pergunta eu faço ao deputado Tadeu Venere. Como governante, o objetivo e o fator principal de um governo é a proteção do cidadão. Para isso existe o Estado. Para isso tem que estar presente o Estado. E, portanto, os processos que foram dispensados de licitação nestas situações de emergência foram exatamente para suprir a necessidade de atendimento às famílias sofridas, às famílias necessitadas, que no desespero de uma calamidade pública, prontamente viu a presença do Estado no socorro emergencial. Eu tenho detalhes de tudo isso. Se necessário for, farei aqui a leitura. Estou falando em alguns tópicos, para que eu não fique aqui me estendendo por horas. Mas, da mesma forma, senhores deputados, eu pergunto ao deputado Tadeu Venere, nós temos aqui 8 situações de processos licitatórios de emergência e com dispensa de licitação para tratar das doenças graves no estado do Paraná. Será que qualquer parlamentar, o próprio deputado Tadeu Venere, que tanto cobrou do secretário de Saúde, medidas rápidas para resolver um problema de um medicamento que, se não me falha a memória, existiam 10 casos no Paraná e essa cobrança foi feita aqui? Será que é preferível ver um paciente desse morrendo ou o governo fazer o processo licitatório para a compra emergencial e salvar vidas? É essa a pergunta que eu quero fazer. Aqui está, senhores. Eu vou me ater, deputado Douglas, eu vou me ater às questões de saúde. Protocolo número 10.946, 270/5. Compra de medicamento para dar atendimento aos pacientes portadores de esquizofrenia refratária. Esse processo licitatório, a dispensa aconteceu pela demora do certame licitatório, optou-se pela compra direta em caráter emergencial, uma vez que a demora para realizar a prestação produziria o risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Portanto, há decisões, às vezes, de justiça que devem ser cumpridas. E o Estado tem que, emergencialmente, de uma forma rápida, atender essas decisões, porque existem, sim, medidas jurídicas que muitas vezes os pacientes entram e que o Estado não tem o medicamento naquele primeiro momento, e para que se atenda uma determinação jurídica, há necessidade de se promover esse processo e com dispensa de licitação. Vou mais além.
Protocolo 10.946-318, dígito 3. Compra de medicamento para dar atendimento aos pacientes portadores de doença de Parkinson. Da mesma forma, devido à demora do certame licitatório, optou-se pela compra direta em caráter emergencial. Frise-se, senhores deputados, é uma obrigação constitucional que o Estado tem o dever legal de atender os senhores pacientes com mal de Parkinson, com os medicamentos, e essa ação de promover a dispensa da licitação ocorre da mesma forma, sob pena de nós comprometermos a vida desses pacientes portadores do mal de Parkinson. Portanto, senhores deputados, eu me ative a 2 casos da área de saúde, entre tantos outros casos que eu tenho aqui, e que, na verdade, o governo imediatamente agiu com o objetivo de salvar vidas. E eu fico extremamente preocupado, e sei que não é essa a intenção do deputado Tadeu Venere, mas quero crer que deverá ter a compreensão e entender de que o Estado saiu em proteção de vidas nesse Estado do Paraná. Ao tempo em que promove essa dispensa de licitação, ele assim age para salvar vidas de pessoas que têm doenças graves e que, infelizmente, muitas vezes não encontram guarida e a proteção do Estado. Aliás, muitos dos procedimentos não é nada mais, nada menos do que a continuidade de alguns processos licitatórios já iniciados no governo anterior. Diga-se de passagem, não fomos nós que realizamos, é apenas a continuidade de processos licitatórios feitos pelo governo anterior, e que o Estado, apenas com o objetivo de proteger o cidadão, toma a iniciativa de fazer essa dispensa dos processos licitatórios. Da mesma forma, tem aqui uma arguição com relação à dispensa do processo de licitação para suprimento de alimento para um distrito policial. Vejam bem, senhores deputados, houve um processo licitatório em que a empresa vencedora, hoje, usou de má fé, é uma empresa que tornou-se conhecida nacionalmente por estar envolvida com desvio de merenda escolar, e que a própria Polícia Civil instaurou inquérito para afastar esta empresa da possibilidade de uma contratação, uma vez que ela foi a empresa vencedora. Na sequência, lhe dou a parte. Portanto, há uma coisa que nós não podemos admitir. Como se deixa faltar comida para preso? É impossível. De pronto e de imediato, nós vamos conviver com uma rebelião. Automaticamente, o governo chamou uma empresa emergencialmente para socorrer, até porque não se julgou ainda o processo instaurado pela Polícia Civil para definir e julgar as razões e os fatores que levaram a ser tomada essa decisão. Portanto, senhores deputados, eu deixo aqui, vou permitir uma parte ao deputado, nobre deputado de Maringá, e também deixo aberto aqui a possibilidade, se o deputado Tadeu Venere entender que dentro das suas colocações queira fazer qualquer tipo de pergunta em relação a todas as licitações feitas pelo governo, eu prontamente estarei aqui respondendo. Doutor Batista,
Vossa Excelência tem o à parte. Deputado Traiano, muito obrigado. Estou acompanhando atentamente o discurso de Vossa Excelência. Eu vi aqui que Vossa Excelência disse que às portas de uma epidemia de dengue, como que o senhor vai esperar uma licitação para comprar medicamento? É impossível. Eu vi o senhor dizendo aí, os pacientes com acromegalia, tem 50 pacientes no estado do Paraná, cada ampola custa R$ 3.600, cada ampola. Como que um paciente pode comprar isso? E só existe um laboratório no mundo que faz octreotida, que é essa ampola que aplica nesse paciente com acromegalia. Se existe só um laboratório, como que se faz o sistema de licitação? Acho que não existe, né, deputado? Acho que não existe. Quando eu estou vendo o senhor falando aqui da esquizofrenia, dos medicamentos de urgência, quando o senhor estava falando do mal de Parkinson, as complicações familiares em que o estado do Paraná, quando eu vi o senhor falando aí, quando a justiça pede para o governador imediatamente comprar o medicamento, como que o senhor vai fazer a licitação? O senhor não consegue fazer licitação. Então, eu quero parabenizar a atitude do governador Beto Richa, parabenizar a atitude do secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo, por tomar a frente. Porque um ente querido, na sua pior hora, deputado Traiano, na hora da dor, o senhor não pode pensar em licitação. Salve a vida do paciente. Depois, o senhor vai atrás de responder se, na justiça, se o próprio juiz faria licitação ou não. Eu tenho certeza que os juízes maravilhosos e conscientes do estado do Paraná aceitariam que não se deve fazer uma licitação nesse caso para evitar uma epidemia. Muito obrigado pela parte e parabéns pelo discurso de Vossa Excelência. Muito obrigado, nobre deputado, doutor Batista. E Vossa Excelência, que é um profissional da área de saúde, sabe muito bem do que estamos falando, porque convive diariamente com esta realidade, com o sofrimento das pessoas. Portanto, sabe as razões e os motivos do porquê. Vossa Excelência tem mais 10 minutos. Pois não. Agradeço o seu à parte e tenho a convicção de que a sua participação foi muito importante, até pela sua bagagem, pelo seu conhecimento e como profissional da saúde que é. Fico feliz nessa participação. Eu vou conceder aqui já de imediato a parte ao deputado Douglas para que possa manifestar-se também. Deputado Traiano, eu lendo aqui o relatório e vendo a Vossa Excelência fazer a apresentação, e está claro, inclusive bem claro, dentro da lei, no artigo 24 da Lei 8666, que é uma lei de 93, ela trata justamente da dispensa de licitação, que é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a administração e o particular nos casos estabelecidos neste artigo. E destes questionamentos que foram feitos pelo deputado Tadeu Venere, eu estou vendo aqui, todos estão embasados dentro da lei. Ou seja, o governador está agindo dentro da lei. E que é o papel nosso aqui justamente isso, ver o cumprimento da lei. Então, como Vossa Excelência está colocando, que explica item a item, acho que é um trabalho, primeiro parabenizá-lo pelo trabalho bem feito, a explicação, e não deixando nenhuma dúvida, né, para que amanhã ou depois sejam questionados assuntos que não estejam dentro da lei. Aliás, estes estão todos dentro da lei. Possam questionar coisas que não estejam dentro da lei, aí fica até mais bonito. E lembrar, aproveitando a parte, que ontem o governador apresentou o projeto ligado à segurança pública, para melhorar a segurança pública do Paraná. E uma coisa me chamou a atenção, quando anunciou que para este ano ainda se colocará mais 500 milhões de reais na segurança pública, ou seja, poder colocar mais dinheiro, mais recurso para investir, para contratar mais policiais, como, por exemplo, 2.000 policiais de contratação imediata, isso demonstra, no meu entender, que para o governo Beto Richa tem vontade de fazer e vai fazer.
certo? Coisa que nós cobrávamos, e Vossa Excelência testemunha e também cobrava do governo anterior, cobrávamos, e o governo anterior não se mexia com essa boa vontade de atender. Então, preferia ver as pessoas morrendo nas ruas, sendo assaltadas, sendo assassinadas, e não se mexia para poder melhorar a segurança pública. Para o governador Beto Richa, eu vejo o cumprimento dele e o compromisso de mais recursos para a segurança pública, para atender, para procurar melhorar a segurança pública. E o mesmo fez aqui com esses projetos que Vossa Excelência relata aí, atendendo não só a lei, mas principalmente a necessidade do ser humano. É para isso que existe o governo, para se preocupar com a melhoria da qualidade de vida do ser humano, principalmente no quesito que Vossa Excelência destacou, e acho que destacou bem, que é a área da saúde pública. Né? A área de saúde pública, em alguns quesitos, como está aqui na lei, não espera a licitação. Se não cuidar do paciente, ele morre. Aí não tem governo que se sustente, deixando o paciente morrer. Está certo, Beto Richa, em atender os pacientes. Agradeço à parte, nobre deputado Douglas, e Vossa Excelência também. Eu tenho aqui a lembrança de quantos pronunciamentos fez no passado e abordou um tema aqui, questão de segurança. E nós mesmos, na legislatura passada, eu lembro do deputado Joselito. A maior cobrança que ele fez durante todo o tempo que esteve aqui era a questão dos IMLs. O nosso governo, em 6 meses, não resolveu 100% do problema dos IMLs, mas de pronto equacionou praticamente o maior drama que a nossa capital vive em relação aos IMLs. E é lógico que tem que usar dessa prática de processos de dispensa da licitação, porque quem está com alguém da família lá no IML, aguardando para que o médico legista o libere, ele está em desespero total. Ele xinga todo mundo, ele fala mal do governo. Portanto, senhores deputados, deputado Tadeu Venere, Vossa Excelência, com certeza, eu espero que nunca precise passar por isso, mas só quem vive isso sabe perfeitamente, só quem vive isso sabe perfeitamente de quanto é difícil enfrentar a fila do IML, e o governo prontamente promoveu mudanças profundas lá no IML, atendendo um clamor que há muito tempo vinha se fazendo aqui nesta casa. O próprio deputado Ascioli já vi falar muito sobre isso. Então, senhores deputados, eu acho que o nosso governo é transparente, sim. O nosso governo não tem nada a esconder. Tudo o que está acontecendo e que ocorreu é sob a égide da lei, cumprindo rigorosamente os ditames da lei. Ainda hoje, senhores deputados, eu dou como exemplo aqui, ainda hoje pela manhã, reuni na liderança do governo, reuni o chefe da Casa Civil, o procurador-geral do Estado e o secretário Sebastiani da administração, para resolvermos um impasse mal resolvido no passado, da questão do reenquadramento dos funcionários. Mais de 3 mil funcionários do Estado, que se fez no passado um parecer para satisfazer momentaneamente, e agora existe uma ação de improbidade pública promovida pelo Ministério Público contra os atuais governantes, se não tomarem as medidas. E o desespero total dos funcionários, todos os dias na porta do meu gabinete e procurando os senhores deputados para resolver, porque estão tomando prejuízo. O governo estimulou a fazer curso superior e agora não reconhece esta promoção. E nós fizemos uma reunião para achar uma solução para esse problema. Portanto, aqui vale a presença do Estado. Me permite uma parte, deputado? Pois não, deputado. Deputado Traiano, somente para colaborar com o seu pronunciamento, porque houve várias denúncias de contratações sem licitações por parte do deputado Tadeu, mas nós precisamos deixar aqui registrado que, com relação ao protocolo 10.786.553-5, que foi citado pelo deputado, houve sim licitação, houve pregão presencial, e o mais
grave foi feito na administração passada. E também o item 7, protocolo 10.193.633.3, também o deputado Tadeu disse que não houve pregão, que não houve licitação. Mas ele está equivocado. Houve sim licitação, houve pregão e aconteceu na administração passada. Então é apenas... Assinado pelo governador Roberto Requião, diga-se de passagem. Exatamente, apenas para colaborar com o seu pronunciamento. Eu agradeço a sua intervenção, deputado Rangel. Nós poderíamos ficar aqui falando muito tempo sobre esse tema. Agora, a pergunta que eu faço: vamos deixar os nossos pacientes com problemas graves, com doenças graves? Deputado Traiano, eu quero convidar o deputado Douglas para assumir a presidência aqui. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos deixar os nossos doentes que recorrem todos os dias ao governo, aos senhores deputados, à própria justiça, perecerem, porque tem que se preocupar em fazer uma licitação para cumprir o que diz a legislação da forma como estabelece o nobre deputado Tadeu Venere. Eu não quero pagar essa conta. Eu quero, acima de tudo, salvar vidas. Da mesma forma, eu pergunto e reafirmo mais uma vez: como agiria o deputado Tadeu Venere numa situação de emergência grave que aconteceu com a calamidade que ocorreu no litoral paranaense? Se governante fosse, agiria com rapidez? Dispensaria processos licitatórios para salvar e proteger as pessoas que lá residem? Ou preferia que essas pessoas padecessem? Porque nós temos que respeitar a legislação e fazer o processo licitatório conforme determina a lei. Aliás, no entendimento do deputado Tadeu Venere, não no nosso, que o nosso entendimento é que se proceda à dispensa de licitação sempre quando o interesse público estiver falando mais alto, com a parte do deputado César. Deputado Traiano, e tem mais um fator que eu acho de extrema importância ressaltar, do qual eu sou testemunha e quero aqui aproveitar para parabenizar a agilidade e a sensibilidade do governo em proceder da forma como procedeu. É o caso, por exemplo, do SAS, do município de Guarapuava. Quando o governador Beto Richa assumiu o governo, os servidores de toda a região central do estado, cerca de 16 mil servidores, estavam sem atendimento dos... Pode concluir, deputado César, depois o deputado Traiano. Estavam sem a cobertura do SAS porque o hospital que prestava atendimento fechou. E até mesmo por reivindicações e até mesmo mobilizações intensas dos servidores públicos, capitaneados pela APP Sindicato, pela professora Josete, que por diversas vezes esteve comigo, apelando para que o governo achasse uma solução rápida, agiu dessa forma, fazendo uma contratação emergencial do Hospital São Vicente de Paulo e restabelecendo esse atendimento. E era exatamente isso que os servidores esperávamos, que a saúde da família desses servidores esperava, e nós não poderíamos esperar do governo uma outra postura, uma outra atitude, se não essa. Mais do que justificável a contratação emergencial como foi feito. Sou testemunha disso, deputado César, acompanhei esse momento ímpar da vida do seu município, Guarapuava, estive lá com o governador e pude realmente testemunhar. A alegria de todos aqueles que há muito tempo esperavam por esse atendimento. Peço ao deputado, possa concluir? Eu agradeço, muito obrigado.